Muito bem, galera. Estamos aqui para fazer uma análise do índice com vocês, tá? Sobre a minha perspectiva, a minha visão de mercado. Hoje, dia 25 do 3, o índice teve uma alta muito forte, em que entregamos um movimento muito relevante. E eu vou mostrar para vocês os possíveis alvos e as possíveis retrações do preço, tá? Por que que o preço parou nessa região? Eu estou aqui num gráfico de 60 minutos e rompemos essa estrutura que formamos, né, no decorrer dos últimos dias aí. E por que paramos nessa região? Tá? Então tínhamos aqui que o índice rompeu essa resistência e executou o alvo de cima. Só que como ele não executou 100%, ele faz uma parada no nível preferido do FIBO, tá? O nível de 50%. Então ele para antes no nível de 50% para fazer uma retração saudável, testar alguma resistência por cima como suporte e aí sim entregar um movimento integral, beleza? Então essa parada ela pode ser, se você pegar e traçar um retângulo do fundo ao próximo fundo que ele montou e jogar esse retângulo para cima, ele pode executar a parada nesse nível aqui, ó, pessoal. Tá? 73.400 mais ou menos, tá? Aqui também coincide com a média de 9 períodos, beleza? A média de 9 períodos que está ascendente, que ela foi rompida aqui no gráfico de 60 minutos. Então, temos um VWAP ascendente, uma média de 20 ascendente e uma média de 50 virando para cima, beleza? A média de 200 ainda, ela tá lá para cima, ainda está descendente, então a gente precisa fazer muitos topos e fundos ainda para ela vir encontrar o preço e aí sim rompida, beleza? Muito bem, tendo essas considerações em mente, vamos partir lá para o gráfico intraday, tá? O gráfico, esse também é um gráfico intraday, mas o gráfico que a gente opera diariamente, tá? Então, o gráfico de 5 minutos, que é o que eu mais uso, beleza? Só deixar uma consideração, eu não uso essas médias para fazer entrada, beleza? Eu só observo a movimentação delas, tá? Durante o decorrer da tendência, se elas estão acompanhando o preço. A média de 9 exponencial eu uso para carregar o preço quando eu já estou dentro do movimento, tá? Então, por exemplo, aqui nesse movimento, quando ele faz fechamento abaixo, né, e confirma o fechamento abaixo da média, eu caio fora. Então, por exemplo, aqui ele fez um fechamento abaixo da média de 9, porém ele não perdeu mínima. Então, fico dentro do movimento, tá? Aqui ele fez uma retração, o próximo candle não confirmou e não fechou abaixo, fico no movimento. Aqui, ó, nesse patamar, ele fez o fechamento abaixo da média de 9 e aqui já deixou um doji. Então, já é um alerta para cair fora. Não quer dizer que o preço não vá subir mais e romper essa estrutura, mas olha como ele lateraliza e entrega um movimento muito maior de correção, beleza? Então, a média de 9 ela seria um balizador para indicar que a tendência está perdendo força, tá? Então, aqui no gráfico intraday, quando abrimos aqui nessa região, praticamente sem gap, para completar alvo, tá? Que poderia ter sido nessa região aqui, e depois subimos, deixamos uma estrutura de alargamento com topos iguais e fundos cada vez mais baixos. O alargamento ele também tem um meio, né? Pode ser mais ou menos assim. Olha como ele sente a região do alargamento e depois vem testar, tá? Então essa retração foi para testar o nível de alargamento aqui, né, o nível central dele, e também para testar 50% do FIBO, tá, que coincidia com o VWAP ascendente e com as médias todas ascendentes e distantes. Tá? Então, a partir do momento que esse candle faz um rompimento da média de 9 períodos e entrega um volume relevante em cima dos 50%, está liberada a minha entrada, tá? Então, a entrada seria com stop aqui embaixo, abaixo do VWAP, abaixo das médias, mais protegido. O próximo candle, ele tenta montar um pivô de queda, mas não tem sucesso, e é protegido, né? O teu stop, se você coloca abaixo do candle, você teria sido estopado. Por isso que é importante você manter o teu stop um pouco mais afastado, com um VWAP, uma média confiável, te protegendo, tá? Então, o trade ele andou e o alvo
foi concluído aqui em cima em primeira mão, tá? Então, esse alvo, eu vou mostrar para vocês. Vou apagar o FIBO, porque senão vai ficar muita informação, né? Então, a partir desse movimento aqui, né, que a gente entregou, uma alta, né, sem parar do preço, né, a partir de que rompemos essa região, a gente tem que o preço ele vai executar novamente, né, mas primeiro ele deu uma parada e eu vou mostrar para vocês os níveis de Fibo, né? Então, se você for traçar um Fibonacci de projeção e retrair aqui no aonde ele corrigiu, você tem os níveis de Fibonacci segurando o preço, lateralizando e montando uma espécie de bandeira, beleza? Então, o índice ele faz uma espécie de bandeira aqui, em que você tinha alvo em mastro, tá? Então, a partir daqui você calcula o seu alvo em mastro e quando ele começa a subir, você coloca o seu alvo dessa forma, né? Uma maneira mais correta de traçar a bandeira, em vez de você for pegar o fibo de projeção, traçar assim e soltar aqui no rompimento. E aí você fica lá em cima, tudo bem, ele completou o alvo, só que primeiro você poderia ter saído nesse candle, se você não tem esse conhecimento de segurar o preço, né, e não esperar, né, a barra, o fechamento e a confirmação da próxima barra, beleza? Esse movimento que ele está entregando agora, se você traçar um Fibonacci e soltar do alargamento, tá? Então você tem que o preço ele visitou a região de 130,9%, tá? Então ele visitou a região de 130,9 e está vindo fazer a retração primeiramente aqui no 61,8, tá? Uma retração saudável para o preço, tá? Em primeiro momento, né, você tem esses alvos aqui para completar. Ele já completou. E depois tem aquele alvo que eu havia comentado nos 60 minutos. Tá? Então, nos 60 minutos, lá na média de 9 períodos, que coincide com aquela situação de que você traça fundo com fundo e sobe fundo com fundo, e é mais ou menos a retração que ele pode sentir, beleza? Então são essas considerações aí que eu queria deixar, essa é a análise. Qualquer dúvida deixem aí nos comentários. Provavelmente aí o fechamento do dia vai ser próximo aqui dessa região, né? Ou agora já estamos sentindo, né? Então já está querendo esticar para cima de novo. Mas é isso aí, qualquer dúvida deixem aí. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.